Boa tarde, alunos. Hoje vamos falar sobre as bases celulares da formação de memória e os mecanismos de neuroplasticidade envolvidos. Nós vamos falar principalmente sobre o mais conhecido modelo de aprendizagem, a potenciação ao longo prazo, o LTP. Também vamos falar bastante sobre correlatos morfológicos da neuroplasticidade. Só para lembrar, neuroplasticidade refere-se à capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neural e quando sujeito a novas experiências. E a neuroplasticidade está na base da formação de memórias e da aprendizagem, bem como na adaptação a lesões e eventos traumáticos ao longo da vida adulta. Então, hoje nós vamos falar principalmente sobre plasticidade consequência de aprendizagem. Também existe plasticidade, fenômenos de crescimentos direcionados, existe plasticidade durante o desenvolvimento. Nós já falamos sobre plasticidade regenerativa, consequente de lesões. Nós também já falamos sobre uns dos gurus aqui da neuroplasticidade, o psicólogo canadense Donald Oldenhap, que já postulou nos anos 1949 que células que mesmo são ativas simultaneamente tendem a se interligar. Cells that fire together, wire together. E esse paradigma ele já postulou em seu principal livro aqui, The Origin of Behavior, em 1949. Então, ele falou que grupos de sinapses que são ativados simultaneamente e contribuem em conjunto para a ativação do mesmo neurônio, esses neurônios tendem a ser fortalecidos, providenciando possíveis mecanismos como grupos de neurônios se ligam entre si e formando assim redes de memória. Então, ele postulou que neurônios mesmo que são ativos simultaneamente tendem que as conexões sinápticas vão ser fortalecidas entre eles. Ele também já postulou que sinapses que só pouco são usados ou nunca são usados, tá, vão ser eliminados. Bom, nós vamos começar com formas simples de aprendizado implícito, os fenômenos de habilitação e sensibilização. Esses fenômenos foram descritos por outro pioneiro mesmo nos estudos de neuroplasticidade, mecanismos de aprendizagem, o Sir Eric Kandel, e ele pesquisou já nos anos 50 aqui em um simples modelo, uma lebre de má aplísia. E a aplísia só tem cerca de 20 mil neurônios. E que experimentos ele conduziu? Ele conduziu mesmo experimentos de habituação. E o que ele fez? Ele deu um estímulo tátil bem simples aqui no cefalo aqui dessa aplísia. E ele viu no modelo de habituação que tem um decréscimo na resposta após uma exposição repetitiva. Então, essa aplísia aprender, se você levemente mesmo só toca esse cefalo, tá? E nada doloroso, então não vamos responder mais tão forte. Em contraste, no paradigma da sensibilização, ele observou um aumento da resposta comportamental após exposição a estímulos ameaçadores. Então, se o estímulo ficou mais forte, doloroso, ele observou essa sensibilização, aumento da resposta. Bom, e o que ele também observou? Que
existe também uma habituação e sensibilização de longo prazo. Primeiro, um aprendido de curto prazo, depende de mudanças de atividades de enzimas e canais iônicos pré-existentes. Então, aprendizado de curto prazo mesmo somente envolve enzimas e canais iônicos pré-existentes. Porém, aprendizado de longo prazo depende de indução gênica, quer dizer, depende da síntese de novas proteínas, enzimas, canais iônicos e geralmente acompanhado de alterações estruturais. Então, nesse simples modelo da aprísia, ele já observou que acontecem alterações estruturais e que um aprendizado que é de longo prazo inclui mesmo a biossíntese, a síntese de novas proteínas. Bom, e o que significa plasticidade no sistema nervoso? Significa aqui, no modelo de aprendizagem, uma modificação da eficácia da transmissão sináptica. E essa eficácia pode ser mudada mesmo de distintas maneiras. Aqui existe mesmo fenômenos pré-sinápticos, que incluem, por exemplo, a probabilidade de liberação de neurotransmissor. Um exemplo seria um aumento da liberação mesmo do neurotransmissor. Ou mesmo mudanças pós-sinápticas, como mudanças na configuração dos receptores pós-sinápticos. Nós vamos ver depois que mesmo que a inserção de novos receptores é mesmo um mecanismo muito importante na potenciação a longo prazo. E aqui até mesmo uma mudança no número de receptores pós-sinápticos. Então, a inserção de novos receptores pós-sinápticos. Bom, quais outros mecanismos pré-sinápticos existem? E muitas vezes plasticidade, muitas vezes a gente só fala de mecanismos pós-sinápticos, mas também existem mecanismos pré-sinápticos mesmo importantes. Influxo de cálcio no terminal pré-sináptico. E nós já aprendemos, quanto mais cálcio mesmo entra no terminal pré-sináptico, mais neurotransmissor pode ser liberado. Mobilização de vesículas sinápticas da zona de reserva para a zona de liberação junto ao sítio ativo, uma consequência aqui do influxo de cálcio. Também existem autorreceptores pré-sinápticos, são receptores pré-sinápticos que muitas vezes mesmo autorregulam mesmo a atividade do neurônio pré-sináptico. Por exemplo, o receptor D2, dopamina 2, é um receptor que muitas vezes age como autorreceptor e uma liberação de dopamina agindo sobre esses autorreceptores vão mesmo inibir a liberação de mais neurotransmissor. E também existe mesmo a modulação pelo neurotransmissores retrógrados, como óxido nítrico ou os endocannabinoides. Eu também já falei, esses mesmo neurotransmissores não agem em receptores mesmo nas células pós-sinápticas, mas agem em receptores pré-sinápticos e regulando, modulando assim a liberação de outros neurotransmissores. Dos mecanismos pós-sinápticos, nós podemos distinguir alterações na configuração do receptor pós-sinápticos. Isso envolve receptores acoplados à proteína G, que são mesmo ligados aqui a também sistemas de segundo mensageiros. Aqui
pelo receptor glutamato do tipo NMDA mesmo, nós podemos regular o influxo de cálcio. E muito importante, nós vamos ver que um mecanismo muito importante pós-sináptico é a inserção ou deleção, a retirada de receptores pós-sinápticos. Quais são as bases celulares da memória? Eles dependem de mecanismos moleculares elementares pré-sinápticos, pós-sinápticos ou pré-sinápticos e pós-sinápticos em conjunto. Muitas vezes, aqui, a formação de memória depende de vias de sinalização intracelular altamente conservadas, envolvendo, segundo mensageiros, proteínas quinases e fatores de transcrição. E importante, memória implícita e explícita, nós falamos sobre as diferenças, depende de mecanismos moleculares semelhantes. Então, não tem uma diferença lá nos mecanismos da formação de memória implícita e explícita. E importantíssimo também, então, a memória de curto prazo envolve proteínas pré-existentes. As pesquisas de Kandel já mostraram isso. E memória de longo prazo sempre envolve a biossíntese, a síntese de novas proteínas. Se você dá um inibidor da biossíntese aqui, você não vai ter formação de novas memórias de longo prazo. Porém, os mesmos segundo mensageiros e proteínas quinases servem a memória de curto e de longo prazo. E biossíntese simplesmente é um processo em que são produzidos compostos químicos complexos, como proteínas e ácidos nucleicos, a partir de reagentes mais simples, geralmente catalisados por enzimas. Bom, mas vamos falar agora sobre o mais importante modelo de aprendizagem, a potenciação a longo prazo, muitas vezes chamado LTP. E esse fenômeno foi descoberto por pesquisadores na Noruega, já em 1966, primariamente descrito, depois em paper muito importante em 1973, e o que esses pesquisadores observaram. Esses pesquisadores fizeram eletrofisiologia aqui no hipocampo, e o que eles pesquisaram? Eles mesmo estimularam aqui a principal entrada do hipocampo aqui, que vem do córtex temporal. E eles observaram quando você estimula essa entrada, mesmo com uma frequência alta, você depois vai observar uma resposta pós-sináptica elevada. Então, ficou mais fácil mesmo de ativar o neurônio pós-sináptico e a resposta ficou elevada. Por isso, se chama esse paradigma potenciação a longo prazo. E fala a história, sempre tem histórias atrás, que eles descobriram isso por acaso. Um dia, um dos pesquisadores teve aniversário, e eles tomaram um refrigerante, comeram um bolo, e o que eles fizeram? Eles esqueceram mesmo de ligar esse eletrodo de estimulação, e depois eles observaram essa resposta elevada. Então, o paradigma da potenciação a longo prazo é o seguinte: o paradigma da LTP consiste em breves estimulações elétricas por 15 até 30 minutos, simplesmente
para assegurar que a linha de base seja estável, para mesmo meio-dia, mesmo a resposta basal desse neurônio. Depois, eles deram tétanos, então, seguido por forte estimulação tetânica, que é uma breve sequência de estímulos de alta frequência, isso é importante, de alta frequência. E, normalmente, esse tétano induz a LTP e estímulos subsequentes evocam um potencial excitatório pós-sináptico que é muito maior que antes da LTP. Então, essa foi a resposta básica e depois da LTP, a resposta ficou elevada por muito tempo. Mais uma vez mostrado aqui, a resposta básica aqui, e aqui, depois da LTP, uma resposta elevada, uma despolarização maior. Então, a diferença entre essa resposta normal, essa despolarização normal, e essa resposta elevada, mesmo despolarização maior, é chamado LTP. E a indução, mesmo por estímulos de alta frequência, aqui chamado theta burst. Eles também observaram que existe o contrário. Quando você estimula mesmo essa via com baixa frequência, que eles observaram aqui a resposta na base, a resposta básica, a despolarização foi maior que depois dessa estimulação com baixa frequência. Então, aqui é mostrado essa resposta mesmo menos diminuída e a diferença entre a despolarização condições de base e depois da estimulação com baixa frequência é chamado LTD, depressão ao longo prazo. Bom, depois, claro, começou mesmo a corrida para descobrir os mecanismos que são atrás mesmo dessa resposta elevada e diminuída. Ficou logo claro aqui, pesquisas farmacológicas, que diversos tipos de receptores estão criticamente envolvidos na LTP, entre outros, receptores de glutamato do tipo NMDA e AMPA. Nós já vamos falar em mais detalhes sobre esses dois principais tipos de receptores de glutamato e também receptores de dopamina do tipo D1. E isso foi esclarecido mesmo implantando mini bombas aqui no hipocampo, aqui implantado bilateralmente, que liberam antagonistas, agonistas para esses receptores. E antes de entrar mesmo profundamente nesse assunto, nós precisamos falar um pouco mais sobre receptores de neurotransmissores. Nós já ouvimos que muitos receptores simplesmente são canais de íons, receptores ionotrópicos, e que esses receptores são formados por diferentes subunidades. Tá? Normal são 4 ou 5 diferentes subunidades. E essas diferentes subunidades, elas podem mesmo se recombinar mesmo em muitas possíveis combinações. O canal pode ser formado por 4, 5 subunidades idênticas, o que é muito raro, mas também mesmo por 4, 5 mesmo subunidades diferentes, ou por 2 tipos de subunidades. Então, existem muitas combinações mesmo possíveis. E isso está mostrado aqui, a classificação dos receptores de glutamato. Aqui nós temos receptores glutamatos
de glutamato ionotrópicos e metabotrópicos. Nós vamos falar principalmente sobre esses ionotrópicos, sobre dois tipos, os receptores do tipo NMDA e os receptores de glutamato do tipo AMPA. E aqui, os receptores de NMDA, eles têm 7 subunidades possíveis. Então, esse receptor de NMDA pode ser formado teoricamente por 7 diferentes subunidades. Aqui no receptor de AMPA, nós temos 4 diferentes tipos de subunidades. E esses tipos podem combinar. Tem algumas combinações que são mais comuns. Por exemplo, o receptor de AMPA, 2 subunidades de GLUA2, 2 subunidades de GLUA3, mas isso dá mesmo possibilidades, muitas possibilidades, e como mesmo supercena aqui, o pior aqui no caso do receptor de NMDA. Também muito importantes, antigamente a gente pensava que os receptores de neurotransmissores são entidades estáticas. Uma vez formado, uma sinapse contém mesmo um número X de receptores. Hoje nós sabemos que receptores de neurotransmissores são altamente dinâmicas e receptores podem ser inseridas ou também retiradas da membrana pós-sináptica através de mecanismo de endo ou exocitoso, como através da difusão lateral. Difusão lateral é simplesmente o receptor é produzido aqui no corpo celular e depois ele vai fazer mesmo uma difusão lateral ao longo aqui do dendrito e vai ser inserido aqui numa sinapse no espelho. E endo e exocitose, endocitose, que novos receptores são inseridos aqui na sinapse, e exocitose mesmo, receptores são retirados mesmo da sinapse. E muito importante, e já vamos falar em mais detalhe aqui, os receptores de glutamato do tipo NMDA e AMPA, eles têm funções bem distintas. E eles têm importantes mesmo diferenças aqui, como eles vão se abrir, quais íons vão entrar depois da abertura. Mas vamos lá devagar. Os receptores de glutamato do tipo AMPA, eles são responsáveis mesmo pela neurotransmissão básica, mesmo para propagação de potenciais de ação, mesmo, por exemplo, numa via sensorial. É suficiente mesmo para essa sinalização ter receptores do tipo AMPA. Receptor do tipo AMPA é um receptor do tipo ionotrópico e um canal de sódio. Então, quando o glutamato é liberado, vai se ligar aqui ao receptor do tipo AMPA, vai se abrir esse canal de íons e vai ter potencial de ação na célula pós-sináptica. Então, para uma neurotransmissão básica, basta mesmo de ter receptores do tipo AMPA. Porém, receptores de glutamato do tipo NMDA, eles são responsáveis pela iniciação de processos de neuroplasticidade. E isso já é mostrado aqui. O receptor do tipo NMDA, ela é normalmente bloqueado por íon de magnésio. E somente quando a célula já está despolarizada, pelo receptor do tipo AMPA mesmo, esse bloqueio vai cair fora, o receptor
mesmo de NMDA vai se abrir e vai ser ele um canal de cálcio. Vai mesmo entrar cálcio, mesmo na célula, e isso vai, essa entrada de cálcio, e o primeiro passo na indução de processos de neuroplasticidade, a entrada de cálcio, vai mesmo ativar quinases, mesmo outros processos neuroquímicos, e então o receptor de NMDA ele é responsável pela iniciação de processos de neuroplasticidade. Isso está mais uma vez mostrado aqui, em um modelo, aqui uma sinapse, liberação de glutamato, e essa glutamato vai agir primeiro sobre o receptor de AMPA. Esse receptor de AMPA vai se abrir, vai ter entradas de íons de sódio e a célula vai ficar despolarizada. Bom, e só depois a célula fica despolarizada pela entrada de sódio, aqui pelo receptor de AMPA, aqui esse bloqueio de magnésio, que bloqueou mesmo o receptor de NMDA, vai cair fora, vai ter a entrada de cálcio e sódio, vai aumentar assim a concentração de cálcio aqui intracelular, na célula pós-sináptica. E isso vai induzir mesmo processos de neuroplasticidade. E quais são esses processos? O cálcio vai primeiro ativar uma proteína, calmodulina, isso vai ativar uma campkinase, vão acontecer processos de fosforilação, esses processos de fosforilação vai ativar mesmo receptores do tipo AMPA, que ficaram como reservistas aqui, que ainda não foram inseridos na sinapse, mas isso vai causar essa fosforilação, que esses receptores do tipo AMPA vai se movimentar em direção da sinapse e vão ser finalmente inseridos na sinapse. Então, aqui está mostrado as consequências da potenciação a longo prazo. E até uns 20, 25 anos atrás, isso foi tudo teoria, modelo teorético. Hoje em dia, todos esses fenômenos descritos aqui foram mesmo provados até no último detalhe. Então, os pesquisadores, 25 anos atrás, já postularam quais são as consequências da LTP, inserção de novos receptores de glutamato do tipo AMPA, aqui mostrado antes da LTP, aqui temos mesmo receptores reservistas do tipo AMPA, e depois da LTP, mais receptores do tipo AMPA são inseridos na sinapse. E qual é a consequência mesmo? A sinapse pode ser ativada mesmo de uma maneira mais rápida, simultaneamente vai entrar mais sódio aqui, a despolarização vai acontecer mais rápido e a despolarização vai ficar elevada. Então, vai acontecer uma potenciação aqui, um fortalecimento de sinapses existentes, e até isso está mostrado aqui, uma visão até antiga, que uma sinapse vai se dividir em dois, a formação de novas sinapses. Então, que através de processos de biossíntese, podem se formar novas sinapses. Mas fica plausível assim, você ter mais receptores de tipo AMPA, isso favorece uma despolarização mesmo mais efetiva e uma despolarização elevada, uma LTP.
Bom, então, processos de fosforilação favorecem a inserida de receptores de tipo AMPA e a potenciação a longo prazo, enquanto aqueles de desfosforilação lidam a retirada desses receptores da sinapse, lidam ao LTD, a depressão ao longo prazo. Importante aqui, a LTP e sinapse específica. Se acontece LTP, isso não significa que todas as sinapses no dendrito, no neurônio, depois vão mostrar LTP. Essa LTP acontece em uma sinapse específica. Isso está mostrado aqui, somente aqui essa aferente 1 para esse neurônio foi estimulado com alta frequência e nessa sinapse nós vamos ter LTP. Aqui, essa aferente 2, essa aferente não foi estimulado com alta frequência, também não vai ter LTP. Então, a LTP é sinapse específica. Você vai fortalecer mesmo, você vai fortalecer somente essa sinapse que receber mesmo fortes entradas. Bom, é importante, o receptor de NMDA funciona como um detetor de coincidência. E por quê? É um mecanismo molecular que sinaliza ao sistema nervoso, mesmo que dois neurônios são mesmo ativos simultaneamente. E por quê? Porque mesmo o canal para o cálcio, o receptor de NMDA, só se abre mesmo quando a célula já está despolarizada. E existe um mecanismo que nosso sistema nervoso pode reconhecer mesmo que quando dois neurônios, ou 3, 4, são ativos simultaneamente, todos os 4 são receptor de NMDA é aberto nesse momento e existe um mecanismo que nosso sistema nervoso pode reconhecer que é uma coincidência que esses canais são abertos. Isso é importante se a gente pensa mais uma vez nessas regras de HEP. Neurons that fire together, wire together. Mesmo neurônios que são ativos simultaneamente tendem a se interligar, tendem a formar mesmo grupos, tendem a formar associações de memória. Então, o receptor de NMDA, nesse caso, é só aberto dos neurônios que são ativados simultaneamente, fire together, e esses neurônios depois tendem a se interligar. Por isso, o receptor de NMDA funciona como um detetor de coincidência. Bom, agora uma outra pergunta crítica é: o que mesmo distingue a LTP da LTD? Como você mesmo faz que o neurônio vai responder com LTP e LTD? São muitas mesmo perguntas ainda abertas, mas claro é, para ter LTP, você precisa ter uma estimulação de alta frequência. E para LTD, mesmo você precisa uma estimulação com baixa frequência. Também parece que distintas subunidades do receptor de NMDA favorecem aqui a LTP, enquanto que outras subunidades aqui favorecem a LTD. Mas isso é ainda bastante aberto.
Mas claro, você precisa uma estimulação de alta frequência para ter LTP e baixa frequência para ter a depressão a longo prazo. Também importante, vocês têm diferentes tipos da LTP. Você tem uma fase precoce que dura cerca 1 a 3 horas. E essa fase precoce depende criticamente do influxo de cálcio pelos canais do tipo NMDA, aqui pela ativação de vias de sinalização intracelulares, a indução, a fosforilação de receptores do tipo AMPA, a inserção de receptores do tipo AMPA na membrana pós-sináptica e também o aumento da quantidade de glutamato liberados pelos terminais pré-sinápticos. Isso mesmo um efeito pré-sináptico que provavelmente induzido aqui pelo óxido nítrico. Então, para uma expressão da ATP, você precisa desses fatores. E estímulo tetânico pode causar uma ATP de curta duração, até 3 horas, enquanto, por exemplo, 4 estímulos tetânicos podem causar ATP de longa duração, também chamado a fase tardia aqui da LTP. E essa fase tardia da LTP pode ser bloqueada por inibidores de síntese proteica, inibidores de transcrição, inibidores da proteína quinase A. Então, é bem claro aqui, a LTP mesmo de longa duração, a fase tardia da LTP, depende criticamente da síntese proteica. E se você inibe moléculas mesmo envolvidas na transcrição, aqui inibidores da proteína quinase A, um dos primeiros passos da formação da LTP, você vai bloquear essa fase tardia. Essa fase tardia da LTP também não somente depende da ativação de receptores aqui de glutamato, do receptor de NMDA, mas também depende da ativação de receptores de dopamina do tipo D1. Então, se você dá um antagonista aqui do receptor D1, você vai mesmo inibir aqui essa fase tardia da LTP. E novas pesquisas mostram que até existem interações diretas, existem interações proteína-proteína entre as proteínas do receptor de NMDA e do receptor D1 da dopamina. Então, essas novas pesquisas mostram que podem se formar aqui, depois da LTP, complexos desses dois tipos de receptores. Glutamato, do tipo NMDA, aqui, e receptores do tipo D1. E isso pode explicar, que a gente já sabia antes, que dopamina potencia respostas evocadas pela ativação de receptores de glutamato do tipo NMDA. Então, já anos antes foi observado que se você dá agonistas de NMDA e dopamina D1 junto, você observa mesmo uma resposta elevada do neurônio pós-sináptico que é maior que mesmo evocado somente para agonistas do tipo NMDA. E aqui está mais uma vez mostrado as fases tardias da LTP.
claramente envolve síntese proteica. E você pode facilmente inibir essas fases tardias, dando aqui inibidor da proteína sintética, síntese proteica. Então, a formação de memória de longo prazo provavelmente depende da ativação prolongada de uma via neural, de grande aumento de proteínas quinases, da ativação de fatores de transcrição e inibição de fatores de repressão gênica e, mais importante, a síntese de novas proteínas, então proteínas quinases permanentemente ativas e crescimento de novas conexões. Então, a formação de memória de longo prazo, mesmo criticamente, depende mesmo da biossíntese e também do crescimento de novas conexões. E isso está mostrado aqui. Falei anos atrás, mesmo a gente também já postulava esse crescimento de novos espinhos dendríticos. Hoje, isso se deixa observar aqui ao vivo, por exemplo, no microscópio confocal. Você pode fazer filmes aqui, de time-lapse, filmes que vão mostrar a situação mesmo sobre uma hora. E o que se mostra aqui, basta uma hora que pode crescer aqui novos espinhos. Também nesses experimentos você pode liberar mesmo neurotransmissor somente aqui na vizinhança de espinho distinto e você pode mesmo ver que mesmo a sinapse foi ativada especificamente e que a LTP foi sinapse específica. E também, se você dá inibidor da síntese proteica, vai acontecer nada. Não vai ter LTP, não vai ter mesmo crescimentos de novos espinhos. Também, hoje em dia, fica claro que acontece a gênese de novos neurônios. Isso foi, até pouco tempo atrás, foi um dogma, não pode crescer novos neurônios, isso não tem. Hoje sabemos, pode crescer novos neurônios, isso não é um fenômeno muito amplo, então não crescem milhões de neurônios, são poucos neurônios que podem crescer depois da aprendizagem. E esse crescimento é principalmente restrito aqui ao hipocampo. Essa gênese de novos neurônios é um fenômeno hipocampal. Bom, em muitos experimentos foi também mostrado que a LTP tem relevância em situações fisiológicas e muitos desses experimentos que mostraram essa relevância foram feitos aqui em pesquisas que envolveram o hipocampo e a memória espacial. Aqui está mostrado esse famoso labirinto aquático de Morris. E nesse labirinto, os camundongos, os ratinhos, eles vão aprender de chegar a uma plataforma onde eles podem ficar em pé e não precisam mais andar. E eles aprendem isso rapidinho. Só mesmo depois de destruir aqui farmacologicamente mecanismos glutaminérgicos no hipocampo, o que se mostrou? Antagonistas de receptores do tipo NA
claramente ter prejuízo na LTP e prejuízo de tarefas de memória espacial. Então, depois de antagonistas de receptores do tipo NMDA, não teve LTP e também isso prejudicou a memória espacial. Os ratinhos precisaram mais tempo de achar a plataforma. Também o knockout de uma certa subunidade do receptor de NMDA nas células piramidais da região CA1 do hipocampo prejuízam a LTP nessa região e também causaram mesmo déficit na memória espacial. Com esses experimentos foi provado que a LTP está envolvido aqui nessa memória espacial e se você dá antagonistas, você prejudica essa memória espacial. Bom, o que significa isso para vocês aprendendo, por exemplo, para uma prova? Então, em situação fisiológica, o que poderia simular os efeitos de uma estimulação tetánica? Então, como você pode causar ETP em uma situação fisiológica? Uma atividade mesmo com alta frequência e correlacionado à atividade. Então, mesmo estudando, pegar esse livro de fisiologia, muitas vezes mesmo, e prestar atenção, e isso vai aumentar aqui a liberação de cálcio. Essa Magic de uns anos atrás, eles ainda não sabiam todos os fenômenos que acontecem depois da entrada de cálcio. Isso vai causar mesmo fosforilação, favorecer processos de fosforilação. Isso vai aumentar o número dos receptores do tipo AMPA e isso vai aumentar a condutância dos canais nessa sinapse. Mas é importante mesmo, precisa ser uma atividade mesmo, estudar com alta frequência e mesmo bem concentrado. E LTD, você só vai estudar poucas vezes, você não vai prestar muita atenção, porque sempre tem que olhar para o celular, isso somente vai fazer uma moderada entrada de cálcio no receptor NMDA, vai mesmo favorecer processos de desfosforilação e vai diminuir o número dos receptores de AMPA e vai diminuir a condutância dos canais. Bom, e quais são os correlatos morfológicos da aprendizagem? Já mostrei isso muitas vezes. Então, o número e a forma das espinhas e as entradas pré-sinápticas delas não é constante e irreversível e pode ser mudado pela aprendizagem e treinamento. Então, a formação aqui de novas espinhas, mudanças na forma das espinhas é um dos principais correlatos morfológicos da aprendizagem. Então, isso já foi descrito aqui por Stefanovska em 1897, que observou que esses apêndices aqui nos dendritos, eles podem temporariamente mudar de forma, seguido de uma estimulação elétrica. Ela já fez esses desenhos aqui. E hoje em dia nós sabemos que mesmo mudanças da forma e o número dos espinhos são dos principais correlatos mesmo da neuroplasticidade. E isso você pode testar
e muitos diferentes paradigmas experimentais. Aqui é mostrado neurônios no hipocampo, depois mesmo de paradigma de aprendizagem, e o que se viu aqui aumentou o número dos espinhos aqui no córtex pré-frontal. E você também pode contar aqui os espinhos, mas também você pode contar o número das sinapses. É muito trabalho, mas sempre dá um resultado mesmo expressivo. Então, hoje é claro que foi postulado anteriormente que a LTP pode aumentar o número das sinapses, pode favorecer o crescimento de novas sinapses. Dos pioneiros que descreveu isso, que a aprendizagem, que mesmo condições sociais podem mudar o número de sinapses, foi William Greenath, nos Estados Unidos, e ele conduziu esses experimentos que ficam famosos como experimentos com ambientes enriquecidos, em inglês, enriched environments. E o que ele fez? Ele deixou crescer camundongos, ratos, ou em pequenos grupos, ou completamente isolados, ou mesmo em grandes grupos, em uma jaula, onde teve monte de brinquedos, teve monte de jeito para os ratos de brincar e se distrair. E o que vocês acharam? Quais grupo teve mais sinapses, mais espinhos e qual grupo menos? Ele observou claramente que esses ambientes enriquecidos mesmo favorecem o crescimento de novas sinapses. E aqui, isolação social mesmo diminuir o número de sinapses. Aqui está mostrado por neurônios no hipocampo, camundongos que foram mesmo mantidos em condições sociais, muitos camundongos em uma jaula com ambiente enriquecido, eles tiveram mais sinapses aqui no hipocampo que camundongos que foram mantidos separados. E esse efeito também é específico, enquanto em algumas regiões pode ser observado um aumento das sinapses, outras pode ser observado uma diminuição das sinapses. E, em geral, a maioria dos experimentos em adultos foi mostrado que a aprendizagem, processos de aprendizagem, lidam mesmo no aumento de sinapses. Porém, durante eventos mesmo bem cedos durante o desenvolvimento, eventos de aprendizagem durante os primeiros meses, lá foi observado que esses eventos podem lidar para uma diminuição das sinapses. Aqui está mostrado um paradigma que se chama estampagem filial, ou em inglês filial imprinting. O que acontece nesse paradigma? Existe imprinting visual e existe imprinting auditivo. No imprinting auditivo, um pequeno pintinho, isso acontece durante os primeiros 7 dias de vida, ele tem que aprender a voz da mãe. E quando ele aprendeu de distinguir a voz da mãe de uma
voz não específica, ok? Pode-se observar que esse mesmo evento fundamental causa uma diminuição de 30% no número dos espinhos em certas regiões aqui corticais desse penteio. Então, modelos de aprendizagem conduzidos mesmo em crianças, eventos de aprendizagem mesmo logo depois do nascimento, durante os primeiros semanas, meses de vida, você muitas vezes pode observar que a aprendizagem causa uma diminuição de espinhos. Quanto mais tarde, adultos, a aprendizagem geralmente causa aumento dos espinhos. Bom, é isso para hoje. Muito obrigado.